Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Aqui com vocês, o pastor Denis Figueiredo. E como sempre é uma alegria grande estarmos juntos aqui para mais um devocional. Nós estamos na série Igreja, o Corpo de Cristo, quase terminando a nossa série aí. Hoje é o 37º dia, 37 dias. E eu acredito que você está sendo muito abençoado com todo o conteúdo dessa série, porque nós estamos falando sobre algo muito importante, que é a Igreja do Senhor Jesus. Hoje o tema que a gente vai tratar aqui é sobre Cristo voltará, né? A volta de Cristo. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo. E o texto que a gente vai ler aqui é um texto muito conhecido nosso, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 ao 18. E o texto diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, vós os vivos, os que ficardes até a vinda do Senhor, de modo algum precederão os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Muito interessante lembrarmos, irmãos, que nessa semana nós estamos falando aí sobre o futuro da igreja, não é? E ontem nós falamos que esse futuro ele está completamente atrelado com a pregação do Evangelho, não é? E até que todos ouçam a mensagem e aí sim Jesus esteja com o cenário pronto para ele poder voltar. É interessante a gente lembrar que quando Jesus veio na primeira vez, quando ele nasceu de Maria, e aquele processo todo que ele passou de humanidade de Jesus, né? A Bíblia diz em Hebreus que ele veio na plenitude dos tempos, diz assim lá em Hebreus, né? E todo o contexto histórico da época, né, tanto político como geográfico, estava totalmente pronto para a vinda de Jesus, né, para que ele pudesse nascer e nascer o Messias, né, que era o ungido, né, o esperado de Deus para o povo. E aí o que acontece? Quando Jesus veio, ele cumpriu então as profecias que haviam sido declaradas pelos profetas do Antigo Testamento. Agora não é muito diferente, porque existem profecias ainda de alguns profetas do Antigo Testamento, profetas que falaram a respeito do fim dos tempos, como Daniel, Ezequiel, e também profecias do próprio Jesus, que ele deixou, né, abertamente para os seus discípulos, né, principalmente ali no capítulo 24 de Mateus, e essas profecias vão se cumprir em um determinado tempo. Só que para isso acontecer, o cenário precisa estar preparado, né? E aí a gente vai falar até mais para frente sobre os sinais. Mas hoje nós vamos nos deter aqui sobre essa questão da volta de Cristo, né? De Jesus voltando mais uma vez para buscar a igreja. E é bom a gente lembrar também aqui, irmãos, que quando a gente fala da volta de Cristo, nós estamos falando de um evento único, que é a volta de Cristo mais o arrebatamento. Porque há algumas linhas de pensamentos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, que é um pouco mais complexo e teológico, mas há algumas linhas teológicas que vão entender que Jesus primeiro arrebata a igreja e a gente vai ficar com ele no céu, e depois a gente volta com Jesus para que todo olho veja Jesus. Mas a Bíblia nos dá claras evidências de que essas duas situações, de que todo olho verá Jesus ao som da trombeta, aquela coisa toda, né? E também o arrebatamento serão eventos únicos, e o texto que a gente leu inclusive fala disso. Então o que acontece? Jesus Cristo ele ensinou os seus discípulos e deixou registrado nos seus evangelhos que ele voltaria um dia. Então isso é uma promessa, né? Ele voltaria para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, estamos aqui aguardando o retorno do nosso Senhor. O apóstolo Paulo ele foi inquirido a respeito do que aconteceria com os irmãos que morreram. E aí ele respondeu dando essas explicações aqui do texto que a gente acabou de ler. E entre as explicações que ele deixou,
ele diz o seguinte, que Jesus trará com ele os que já morreram. Então, no dia em que a trombeta de Deus ecoar, né, Jesus voltará com poder e grande glória, trazendo com ele os espíritos dos que morreram e estão já na presença de Deus. E os que estiverem vivos, ele também disse, não vão preceder os que já morreram. Os cristãos que estiveram vivos naquela ocasião não passarão na frente dos que morreram antes, né? Então ele vai mostrar que Jesus ele vai trazer com eles os mortos, mas os que estiverem vivos, nós que, por exemplo, se estivermos vivos quando Jesus voltar, nós não vamos ir na frente daqueles que morreram, entende? E antes eles já foram, né, primeiro do que nós, estão na presença de Deus. Os cristãos que morreram, eles voltarão junto com Jesus porque haverá ressurreição. O texto é bem claro e diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então o que acontece? Eles vão ressuscitar e após essa ressurreição nós subiremos, né, com o Senhor para o encontro nos ares. Aí ele diz depois, no versículo 17, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Então o texto fala claramente, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então vai soar a trombeta e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então a gente vê aqui que acontecerão essas questões aí, né? Os que estiverem vivos serão transformados, né? Também ele vai dizer isso. Teremos os corpos arrebatados, né? Nós subiremos para os ares, mas não vamos subir com esse corpo pecaminoso, né? Esse corpo perecível que a gente tem. Inclusive o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vai dizer a mesma coisa. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, o que acontece? Ele mostra pra gente aqui que nesse momento da trombeta tocando, né, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados e os nossos corpos serão transformados, porque é necessário que o corpo corruptível ele seja revestido de uma incorruptibilidade, né, que é um novo corpo, um corpo transformado por Deus, né? Os cristãos que estiverem vivos, né, eles receberão um novo corpo glorificado semelhante ao de Cristo após a sua ressurreição. Entende? Lembra que Jesus, quando estava com seus discípulos na ressurreição, ele tinha aparência humana normal, né? Só que ele conseguia, por exemplo, entrar numa sala que estava fechada, como o texto de João relata. Ele entrou numa sala fechada, apareceu de repente. Então, assim, ele tinha um corpo humano, mas ao mesmo tempo ele tinha um corpo angelical, um corpo glorioso, que aparecia e desaparecia, que não estava pegado à matéria, mas que ao mesmo tempo tinha em parte matéria, um mistério, né? Um corpo glorificado. E aí o texto diz que nós juntos seremos arrebatados, né? Neste dia os cristãos mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados juntos, e aí subiremos para as nuvens, para o encontro com o Senhor. Aí conheceremos a verdadeira igreja de Jesus Cristo, né? Todos os salvos em Cristo, provenientes de todos os povos, tribos, raças, línguas, nações, estarão todos diante do Senhor no encontro nas nuvens, né? Nós estaremos juntos glorificando ao Senhor e estaremos, o texto diz, para sempre com o Senhor, né? É uma promessa que Jesus deixou. Jesus havia prometido que ele prepararia morada para todos nós. Viveremos para sempre com o Senhor, desfrutando de toda a herança espiritual que ele preparou para o seu povo. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que bênção, né? Que poder, que maravilhoso podemos saber que Jesus ele está preparando coisas grandes para nós e nós estamos dentro de um plano que ele estabeleceu e nós estamos inclusos nesse plano, né? Será um dia assim de grande glória, de alegria, de festa, de júbilo para aqueles que estão em Cristo e que estão aguardando essa vinda do Senhor, né? Mas será também um dia de agonia, de tristeza e de dor para aqueles que não creram na mensagem do Evangelho, não é mesmo?
Porque na verdade essa dor, essa tristeza para aqueles que não estão esperando Jesus é porque eles vão ficar para os momentos do juízo de Deus sobre a terra. Porque Deus haverá de fazer juízo sobre a terra. Então é importante que você reflita sobre isso, que a gente reflita sobre isso. Nós não queremos estar debaixo da ira de Deus, mas sim debaixo do seu amor. Amém? Você estará lá? Será que você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Se você já fez isso, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, então é possível que você já esteja dentre aqueles que estarão com Ele eternamente nesse dia que Ele voltar. Mas se você não fez isso ainda, não entregou sua vida, é tempo, meu irmão, é tempo de você entregar sua vida a Jesus e passar a seguir os seus ensinos, abrindo mão de tudo que você aprendeu até aqui, né? E entregar sua vida para Jesus significa você colocar sua vida nas mãos dele e deixar ele governar com o seu poder e com o seu reino a sua vida, né? E aí você vai ser confrontado, obviamente, com aquilo que você faz, com aquilo que a gente faz que não agrada a Deus e que de repente a gente até acha que está certo, que está correto fazer. Às vezes a gente vem de um contexto, mas eu não matei, eu não roubei, eu nunca fiz nada de errado, pensando que coisas erradas só são essas aí, né? Mas na verdade nós precisamos submeter a nossa vida a Jesus Cristo, né? Se você, por exemplo, se você crê no Senhor Jesus, você tem que, o próximo passo é se arrepender dos seus pecados, confessar seus pecados a Jesus. Depois você tem que se batizar, porque Jesus, embora o batismo não seja para salvação, né? O batismo não seja um ato que salva a gente, mas o batismo é uma ordenança de Jesus e nós batizamos justamente para estar em obediência a Jesus, né? E uma série de outras coisas que Jesus vai nos ensinar na sua palavra, que são ações que nós temos que cumprir no nosso dia a dia para estar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ele exige de nós, né? Isso mostra que nós estamos submissos na vontade de Deus. Agora, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda há tempo, né? E eu queria até fazer uma oração com você aqui, né? Eu queria orar. E se você puder fazer essa oração aí, se você que não aceitou a Jesus estiver aonde você está e fizer essa oração, né, você vai repetir comigo assim, ó. Vamos orar. Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado e peço o teu perdão. Eu abro a porta do meu coração e te convido a entrar na minha vida. Perdoa-me de todos os pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a te seguir e a te servir. Senhor Jesus, se por acaso eu fiz alguma aliança ou algum pacto com algum tipo de religião que não te agrada e o meu nome ficou registrado nesses lugares, eu quebro agora toda a aliança que fiz com religiões ocultas e com obras malignas de trevas. E eu faço agora, Senhor Jesus, um pacto, uma aliança com o Senhor. Entrego a minha vida nas tuas mãos. Dirige os meus passos e faz morada em mim. Eu convido o Espírito Santo a estar comigo, a me guiar nesse novo caminho. E eu faço essa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, eu gostaria muito, de verdade, eu gostaria muito de saber que você fez essa oração. Então faz um comentário aí no vídeo, né? Aí embaixo, no campo dos comentários, faz um comentário dizendo: olha, eu fiz a oração aceitando a Jesus, é um prazer muito grande estar fazendo parte desse movimento de Deus, desse plano que Deus tem para minha vida. Comenta aí para eu saber, né? E de repente até entrar em contato com você para parabenizar você por essa decisão e também poder dar continuidade, porque esse é o primeiro passo de muitos outros que você vai dar no caminho de Deus. Então nós aqui como igreja, nós queremos acompanhar você nessa jornada, né? Porque se você aceitou Jesus, você já tem aí a prerrogativa de se tornar um filho de Deus. E se você se torna filho de Deus, você se torna meu irmão. E como meu irmão, eu quero dar as mãos para você, eu quero te receber e eu quero ajudar você a continuar seguindo o caminho de Jesus, aprendendo a palavra, caminhando junto. E se você é essa pessoa que está nessa condição, aceitando a Jesus, entregando sua vida a Jesus agora, eu quero de verdade, eu quero conhecer você, quero saber quem é você. Então aí embaixo na descrição do vídeo vai ter as informações da igreja para você entrar em contato com a gente. Se você puder, faça isso
e a gente vai entrar em contato com você também, e aí a gente vai começar um processo de discipulado, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, compartilhando a palavra de Deus. Se você gostou, mais uma vez, compartilha com alguém aí, passa para algum amigo, para alguma pessoa que você ama, e pede para essa pessoa ouvir essa mensagem aí, para que ela possa também saber que Jesus Cristo voltará. Um grande abraço, fique na paz, até amanhã.